Então, mais uma vez aqui nos reunimos. Como devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade que nos concede na busca do conhecimento necessário. Senhor, fazei de nós instrumentos úteis, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que a tua vontade se faça presente sobre nós, em nossos caminhos, agora e sempre. Ensina-nos, Pai, pois somos necessitados de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a mais a nossa. Assim na terra como ela é feita em todo o universo. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. E perdoai, Pai, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novos erros e livra-nos de todo mal. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, então, nossa leitura do Evangelho caiu no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Tá? Trabalhadores da Última Hora, Instruções dos Espíritos em Riene. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa? Que digo, receberão uma recompensa maior. Os últimos a chegar, os espíritas, aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade, tá? Então, acho que deu para a gente captar aqui a mensagem. Bom, trabalhadores da última hora seriam nós, né? Nós que temos essa oportunidade de poder estar aqui reencarnado, tendo experiências, né, vivendo situações que vão contribuir para o nosso enriquecimento pessoal, né? Aquilo que tanto necessitamos, que são oportunidades. E através dessas oportunidades que a vida nos oferece, é que nós vamos estabelecendo metas, né? Angariando sentimentos, melhorando a nossa forma de enxergar o mundo, que é tão importante. Tá? Então, essa oportunidade que Deus nos concedeu é agora, é o nosso momento que é importante nessa reencarnação. Tá? E se a gente parar para olhar para trás, vamos ver quantos, né, estudando, vendo a história do cristianismo, vamos ver os profetas, os mártires, enfim, todo o caminho que foi deixado aí por esses irmãos que iniciaram aí essa caminhada, nos deixaram hoje um caminho a seguir. Então, tudo foi preparado com amor. E hoje, né, nós recebemos isso de uma forma mais ampla, né? Podemos falar sobre Jesus de uma outra forma, sem sermos perseguidos ou queimados em praças, enfim, muitas situações que a gente acompanhou na história do cristianismo. Então, hoje nós temos a oportunidade de poder falar mais abertamente sobre o cristianismo, sobre Jesus, e isso é bom, né? Isso a gente tem que dar muito valor por essa oportunidade que a gente tem, tá? E se a gente, através da nossa vontade, trabalhar, enfim, desenvolver essas ideias de uma forma ampla, a gente vai deixar um caminho para esses irmãos que estão no plano espiritual se preparando, possam voltar, né? Possam reencarnar novamente, pegar essa obra e dar continuidade. Então, tudo se iniciou com Jesus, né? Antecedendo ali os profetas que preditaram ali que Jesus reencarnaria, estaria aqui conosco. Jesus veio, deixou os ensinamentos de amor, e aí a história transcorreu para que hoje a gente pudesse estar aqui podendo falar abertamente sobre isso sem ser perseguido ou castigado, tá? Então, trabalhadores da última hora somos nós que temos essa oportunidade da reencarnação que nos concede aí melhorias, enfim. Hoje nós não temos as arenas, né? Graças a Deus, há um tempo que ficou para trás. Mas nós temos os nossos leões, né? Aquelas situações íntimas, a busca pelo equilíbrio dos sentimentos. Então, nossas lutas são com relação aos sentimentos, né? Contra nós mesmos, né?
para que a gente possa sair daqui e levar um aprendizado, enfim, mudar alguma coisa. E tá tudo aí ao nosso dispor, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Então vamos lá. Então, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Bom, então nós estamos aqui no capítulo, iniciamos aí o capítulo 14º do livro Missionários da Luz, Proteção. Eu estou aqui na página 301. Na página 301, o primeiro parágrafo, tá? O meu é essa capa aqui, ó. Capítulo 14, 14º, Proteção. Eles estão comentando sobre a questão da formação, ainda dando uma sequência, na verdade, né, em alguns pontos aí do capítulo 13, da formação espiritual, da formação da matéria, enfim, do feto, desenvolvimento, né, a importância dos pensamentos, enfim, toda a parte de contribuição da espiritualidade no desenvolvimento ali do espírito que está por reencarnar, tá? Então vamos lá. Página 301. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis, tá? Então vamos ver aqui o que ele está querendo dizer com essa questão aí que falta a compreensão da nossa parte, né? Nesse sentido. E sorrindo prosseguiu. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desse fenômeno em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, então, no caso, ele está falando de nós, né? Que nós nos alimentamos dessa questão espiritual, das energias que são emanadas pela ação dos pensamentos, né? Aquilo que nós atraímos para nós, que tem muita força, né? Aquelas sensações que o médium tem em determinados locais, seja de uma forma positiva ou não. Então, nem todos conseguem sentir mais intensamente essa questão. Muitos pontos acabam passando desapercebidos, tá? Se, por exemplo, nós alimentarmos ali pensamentos difíceis durante o dia inteiro, e o nosso dia vai ser conturbado, mas muitas pessoas ainda não têm noção dessa questão e passam desapercebidos, achando que sempre levando essa questão por um outro lado, tá? Mas nós que temos a compreensão, enfim, da questão do pensamento, se a gente puder ir mais a fundo, sentir essas sensações, saber o que vai atrair para mim, sabe? Fazer uma reflexão sobre o nosso dia, por exemplo. Então, tudo isso vai contribuindo ali para o nosso conhecimento, saber aquilo que vai me fazer bem ou não. Porque eu tenho esse poder de atrair coisas boas para mim ou não. Jesus disse que nós somos deuses, no sentido de que podemos atrair ou não situações para o nosso caminho, tá? Então, muitas situações, muitas pessoas ainda precisam de um despertar para essa questão. Não é questão que nós somos especiais, isso é uma exclusividade, pelo contrário. Nós acabamos de estudar Trabalhadores da Última Hora, e Jesus fala logo no começo que todos nós somos chamados. Então, todos vão ter uma oportunidade de acordo com o seu despertar aí para uma nova era, para uma nova situação, tá? O que eu digo é que nós estamos tendo a nossa oportunidade agora de poder ir mais a fundo nesses ensinamentos, tá? Então, a gente tem que dar valor aí e procurar realmente compreender, né? Como que eu me sinto de uma forma ou de outra.
Isso aí basta a gente fazer uma análise do nosso dia, por exemplo, né? Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar? Então vamos lá. Dessa alimentação dependem, na maneira das vezes, mormente, para imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançam o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia. Então, matéria mental. Então, o nosso dia, nós somos ali, vamos dizer, imantados, bombardeados por situações, por matéria mental, seja ela uma matéria boa ou não, tá? Então, durante o nosso dia, terão ali situações que não serão fáceis, que vão dispor ali da nossa boa vontade para a resolução. Isso aí vai desprender uma energia. Quando você está ali com o seu chefe, o ambiente de trabalho está um pouco conturbado, é uma energia, mas depois você consegue se recompor e se acalma um pouco, aí é uma outra energia, uma carga de energia que você recebe. Então, nós todos, durante o dia, nós somos bombardeados por essas energias, porque são as situações que nós temos que passar. Tudo bem? Tá? Mas aí o diferencial é como passar, como absorver, o que eu estou absorvendo, né? Como será que eu estou trabalhando essas energias que estão chegando até mim? Tudo bem? É esse ponto que ele vai chegar aqui no nosso estudo. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica, tá? Então, se você capta uma energia, né? E essa energia está ligada ao seu perispírito, que vai ficar mais sensibilizado, ou o nosso espírito, mas isso acaba exteriorizando para a nossa matéria, né? Então, por exemplo, pode uma dor de algum órgão, dor de cabeça, enfim, alguma coisa, ela vai exteriorizar essa energia se ela for uma energia não muito agradável, tá? Que aí eles vão tratar até essa questão dessa transmissão dessa energia para as partes mais sensíveis, que no caso são os nossos órgãos do nosso corpo, da nossa matéria. Tudo bem? Roberto, meu amigo, quer falar alguma coisa? E a gente pode lembrar dos chakras, né? Sim, exatamente. Muito bem, meu amigo, muito bem lembrado. Os nossos centros vitais, né? Bem isso. Por isso que nós comentamos muito sobre a importância de uma prece para tentarmos ali manter o equilíbrio, retomar, se nós perdemos esse equilíbrio, não tem problema, mas que a gente possa tentar retomar esse caminho e não se ligar com essas energias aí, com essas, que nem ele fala aqui, essa matéria mental que vai nos prejudicar. Então é possível sair fora daquela sintonia, de alguma forma. Isso vai nos ajudar bastante. Inclusive, vai fazer com que a gente possa ver a situação de um outro ângulo, tá? Prece, enfim, uma reflexão, aqueles 5 minutos que você consegue levantar, tomar uma água, sabe? Se afastar daquela situação, vendo ali que você vai perder o controle, enfim, que tá muito complicado ficar ali, mas tentar de alguma forma retomar esse equilíbrio. Tudo bem? Então é possível, tá? Por isso que os nossos pensamentos têm uma força muito grande, né? Nós estudamos anteriormente, aí o Roberto trouxe aqui para nós a questão dos fluidos, né, Roberto? Que também são importantes, que esses fluidos eles são manipulados pela ação dos nossos pensamentos, tá? A gente não tem ainda muita ciência de tudo isso devido a nós estarmos aqui encarnados, necessitados de uma nova realidade, mas está a nos envolver aí toda essa energia, todas essas vibrações, emanações, esses fluidos. E quem comanda isso? Nossos pensamentos, nós podemos direcionar de uma forma ou de outra. Tudo bem? Vamos lá.
O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo, e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Então ele fala que, né, sentiu uma dor no fígado, por exemplo, depois de uma discussão, ou aquelas uma sensação quando a gente está muito nervoso, que a gente acaba sentindo no nosso organismo, de repente uma energia, enfim, não dá uma sensação desagradável. Então isso aí causa todo um desequilíbrio. Ô, Caio, pode falar. Então, Vitor, eu quando acabo tendo uma discussão, para você ter uma ideia, eu não consigo nem comer, porque toda vez que eu como, fico ruim, tipo, me azeda o estômago, sabe? Uma coisa assim absurda. Parece que descarrega uma quantidade enorme de ácido gástrico e realmente é péssimo. Não, mas é isso mesmo, cara. Justamente esse ponto aí, porque tá ligado à questão espiritual, mas automaticamente a matéria sente tudo isso, né? Então é aquela descarga de uma energia que altera todo o nosso metabolismo de uma forma ou de outra, né? Mas assim, da mesma forma que acontece isso, se a gente tentar buscar se reequilibrar, enfim, buscar, né, uma melhoria, também vai passando. Não é uma coisa assim rápida, mas com certeza vai amenizando. Mas isso é normal, acontece mesmo, né? Tanto que ela fala, que ele está falando aqui a questão do fígado, né? Da conturbação depois de uma discussão, por exemplo. E é normal, a gente não fica meio indisposto mesmo. Tá? Então, essa questão espiritual é muito importante para a gente pensar um pouquinho, enfim, sobre a matéria mental que ele fala, também toda essa energia que a gente absorve no nosso dia. Isso também reflete nessa questão que nem você trouxe da alimentação e de outras tantas. Tudo bem? Quer falar mais alguma coisa, meu amigo? Tá joia. Vamos lá, então. O nervoso vem do espírito ou da matéria? Você não está com coisa. O nervoso? Não, isso aí pode ser causado por alguma situação. Que a gente tenha vivido uma briga, por exemplo. Então a gente recebe uma descarga de uma energia difícil, isso aí vai passando para a matéria, automaticamente exterioriza, que uma coisa está ligada à outra. Então, por exemplo, você está nervoso, alguma coisa está ligada à parte espiritual, mas a matéria vai sentir isso de alguma forma também. Porque tem pessoas que parece que sempre estão nervosas, sempre nervosa. Quer dizer, então o que é influência de outros espíritos ou é a própria pessoa? A própria pessoa que está revoltada e aí produz o nervoso. Então, é uma situação que a pessoa pode estar vivenciando e aí ela acaba, por exemplo, abrindo um campo para uma ação de espíritos ali que vão potencializando isso, né? Então, se a pessoa deixa a coisa fluir e ela não toma uma rédea, por exemplo, não para, tenta se acalmar, tenta modificar aquilo, então aquilo vai correndo e aí é uma energia, ela está recebendo uma carga negativa que é potencializada pelos espíritos também, tá? Mas tudo isso parte da pessoa. Não é que os espíritos vão chegar, por exemplo, e vão causar alguma coisa assim nesse sentido de deixar uma pessoa nervosa. Não. Em alguma situação aconteceu alguma coisa, então ela perdeu esse controle, vamos dizer assim. Mas da mesma forma que aconteceu, ela pode retomar isso aí, né? Por isso que a gente, enfim, se apegar ali a várias situações. Não consigo fazer uma prece, não consigo pensar em Jesus, então eu vou ouvir uma música, eu vou falar com um amigo, enfim, vou sair fora daquela situação, tomar um café. Mas se a gente se entregar a isso, aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil, tá? Mas parte de nós isso aí. Tá bom. Tudo bem? Deu para o senhor captar? Tudo bem. Tá bom, então. Quer falar, Robertão, alguma coisa? Deixa eu acrescentar alguma coisa, né? Isso está muito ligado ao nosso padrão vibratório, né? Isso. Então, a gente sabe que todo médium, como eu já falei da outra vez, né? O médium, eu não sei se falei aqui nesse grupo ou no outro, sabe? Eu já estou meio esquecido, né? Acontece que todo médium é uma pessoa difícil,
né? Enquanto ela não tem a mediunidade educada, ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que quer fazer tudo correndo, quer saber de tudo. Então, veja, e esse padrão vibratório, ele atrai espíritos na mesma voltagem de você. Então, quer dizer, se você está ligado no 220, os espíritos que estão ligados no 220 vão ficar do seu lado. Então, quer dizer, você é que partiu para isso. E aí você atraiu aqueles espíritos. Então, o que a gente tem que fazer? Como o Vitor falou, você tem que tentar, naquele momento que você sentiu isso, você tem que mudar o seu padrão. Como é que eu vou mudar o meu padrão? Ah, eu vou tomar um café. Ah, eu vou ouvir uma música. Ah, eu vou correr de kart. Oba. Quer dizer, você tem que mudar o padrão totalmente para aquilo sair do seu foco. Saiu do seu foco, aqueles espíritos não têm como mais chegar perto de você. É bem isso que acontece. Agora, as pessoas que não estudam o espiritismo, isso vai se somatizando, né? Então, você vai encontrando pessoas que, como o senhor falou mesmo, estão sempre de mau humor. Por quê? Nunca estudou espiritismo, ou tem uma religião só de carteirinha, não segue. Então, aquilo vai acumulando e a pessoa vai ficando um joguete na mão dos espíritos. É só isso. Mas é justamente, nós somos ali o ponto de partida de todas as situações, né, Roberto? Da mesma forma que nós criamos uma situação, a gente pode, enfim, retomar isso aí, mudar essa sintonia, né? E é o que ele fala, que muitas pessoas, que o Roberto bem frisou, acabam achando que é tudo normal, uma situação é normal, e isso vai potencializando, né? Mas é isso aí. Tu quer falar mais alguma coisa, meu amigo? Não, tá bom, tá bom. Tudo bem? Tá bom, então. Vamos lá. Roberto, pode seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa. Então, mais um exemplo aqui. Porque a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade, e que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga da eletricidade positiva, tá? Então, que nem ele fala, uma briga, por exemplo, desprende uma energia e a gente recebe essa energia, assim como uns momentos agradáveis a gente recebe outra energia. Então, por isso que nós somos ali bombardeados por essas sensações, vamos dizer assim, que são essas energias, essas cargas de energia que a gente recebe durante todo o nosso dia, ao longo do nosso dia. Tá? O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Tá? Então, o nosso cérebro humano da matéria, falando da parte material, que vai captar essa questão espiritual. Mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, tá? A criatura, domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Tá? Domínio emotivo. A gente pode falar domínio emotivo. É aquela questão de filtrar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero para mim. Tudo bem? Então, nós estamos aqui estudando a questão dos pensamentos, nós podemos refletir sobre aquilo que vai nos fazer bem ou não. Uma energia que, uma briga, enfim, alguma coisa que a gente teve aí de dificuldade ao longo do nosso dia. A gente já consegue pensar, refletir um pouco sobre isso, saber que é uma energia que é desprendida e que não vai nos fazer bem. Como o Caio falou, né, a questão de ele não conseguir se alimentar depois, causar aquele mal-estar, tá? Então, a gente tem que, como se a gente desligasse o automático de tudo que esteja acontecendo na nossa caminhada e parasse um pouco para refletir o que está acontecendo e aquilo que me cabe ou não me cabe, aquilo que está me fazendo bem, tá? Então, o chamado que a espiritualidade está fazendo é nesse sentido, né? De nós refletirmos sobre como estão os nossos dias.
Como eu estou me sentindo? O que eu estou atraindo para mim? Né? Isso é muito importante. Aquela reflexão que a gente estuda no Evangelho, que Santo Agostinho fala, que ao final do nosso dia a gente pudesse fazer ali, pensar em tudo o que aconteceu e a gente vai se deparar com muitas situações. Tá? Então, essas situações são essas cargas vibratórias que nós captamos para nós. Tá? Então, se pouco a pouco ali nós vamos fazendo isso, nos exercitando nessa questão, vamos nos surpreender com o resultado disso, hein? Não significa uma mudança brusca ou algo do dia para a noite, não. Às vezes pode durar muito mais tempo, até encarnações, para a gente conseguir ter um controle, um equilíbrio sobre algumas situações. Mas se nós iniciarmos, né, é um chamado que a espiritualidade está fazendo, essa reflexão, o nosso controle emotivo, saber aquilo que eu quero ou não para mim e trabalhar essas emoções, essas sensações. Tendo uma ajuda espiritual que a doutrina nos oferece, que temos a oportunidade de poder estudar o Evangelho, enfim, essas obras ricas aqui, até de André Luiz, que deixa os detalhes, ou buscar uma ajuda médica também, se for um caso. Tá? Porque a nossa matéria também necessita, o nosso espírito necessita e a matéria também. Tá? Então, ciência e religião devem caminhar ali unidas, né? Tá? Então, esse é o caminho que eles estão deixando para nós. Tudo bem, pessoal? É que aqui eles vão muito a fundo aqui nos assuntos, enfim. Tá dando para pegar, enfim, entender? Tudo bem. Temos mais 6 minutos aqui. Deixa eu ver se consigo falar mais um pouquinho. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou. Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses, a que nos referimos, repetindo com eles dezenas de vezes durante cada dia, fatos repetidos com eles, então situações que são repetidas conosco, né? Com todos nós. Repetido durante dezenas de vezes, muitas vezes. Passamos por muitas situações que desprende ali uma energia durante ao longo do nosso dia, muitas vezes. Durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina. Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animados com as elucidações recebidas, observei, tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações do meu campo emocional. Tá? Então, ele está falando que tudo vem ao seu tempo, o conhecimento, as oportunidades e tudo que a gente está recebendo agora é necessário para a nossa caminhada. Muitas coisas ainda estão por vir na questão desse campo aí do conhecimento, entender um pouco mais sobre a formação do corpo, as formações espirituais, a questão do plano espiritual, ainda, sabe, o que a gente está aprendendo está dentro do nosso campo de condição de conhecer, de poder refletir um pouco mais. Tá? Que nem o André Luiz fala, é importante. Se nós tivéssemos acesso a toda essa questão da formação, né, como iríamos causar alterações no nosso campo emocional? Ou seja, não conseguiríamos lidar com tanta informação assim, sem a gente dar esses passos aí que nós estamos dando agora. Tá? Ele mesmo, ele não se sente à vontade, ele sabe que essa questão de ele se envolver com tudo aquilo, pondo ali a vontade dele, sem conhecer a fundo, ele iria atrapalhar no trabalho, tá? Então, tudo tem que ser feito ali com muita calma. Então, que primeiro a gente possa refletir sobre aquilo que nós estamos vivenciando, sobre as energias que nós recebemos para nós e como nós estamos trabalhando ela conosco. Então, assim, aos poucos a gente vai tendo oportunidade de conhecimento. Inclusive aqui nesse capítulo também, tá? Vai ter muito assunto aí para a gente tratar mais para frente. Eu não vou seguir porque já temos 3 minutos aqui, está acabando, mas fica aí a pergunta para a gente refletir para a próxima semana. Ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina. Então,
Vamos estudar isso aí, é lição de casa. Vamos estudar isso aí para depois a gente faz uma chamada aí oral, né, Roberto, para saber como é que vai ser isso aí. Tá? Brincadeiras à parte, então daqui a 15 dias a gente retoma com essa questão. A gente vai, desculpa a gente ir bem assim com calma, porque são pontos bem importantes que a gente deve refletir, pensar junto para que a gente possa pegar a ideia principal e aquilo não desenrolar, né? Mais para frente vão entrar outros assuntos e a gente não perde ali o ponto-chave da questão, tá? Então, vamos aí refletir sobre os nossos pensamentos e toda essa carga, né? Toda essa matéria mental que está vindo a nós e vamos tentar trabalhar ali ela da melhor forma que possa trazer benefícios para nós, tá? Então, semana que vem meu amigo Roberto estará aqui e aí daqui a 15 dias a gente retoma aqui no capítulo 14. Tudo bem? Então vamos lá, fazer a prece. Pedir a Deus e a Jesus proteção e amparo para essa semana, que tenhamos força e coragem e agradecer, Pai, pela oportunidade que nos oferece. Somos agradecidos por tanto amparo, por tanto amor, por tanta misericórdia. Agradecer ao Frei Fabiano e toda essa equipe que está sempre disposta a nos auxiliar. Portanto, vamos fazer a nossa parte, confiantes nesse amor que está a nos envolver, confiantes em Jesus, nosso Mestre, e acima de tudo em Deus, nosso Pai, que jamais há de nos castigar ou de nos mostrar um caminho que seja superior às nossas condições de enfrentá-lo, de buscá-lo. Tá? Então vamos confiar nesse amparo. Que assim seja, agora e sempre. Graças te damos, Pai, que assim seja. Tudo bem? Então vamos lá, vou encerrar aqui. Lembrando que a gente vai abrir a outra sala. Cássia, por gentileza. Hoje eu trouxe umas perguntas aqui do livro Diretrizes de Segurança, que fala sobre mediunidade. 2 perguntas. Quem puder participar aí, Caião, se você puder participar, vai, porque é bem interessante que fala sobre mediunidade. Tá? 2 perguntas, coisa rápida, para a gente fechar aí o nosso tema. Tudo bem? Quem não puder, boa noite. Ótima semana, fiquem com Deus e a gente se encontra semana que vem com o meu amigo Roberto. Já envio o link para vocês.